Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Louca Sabedoria, esse espaço de diálogo de coração para coração, onde através de diversas perspectivas e sabedorias humanas a gente tenta encontrar caminhos para entender melhor quem nós somos e como é que a gente coexiste e coabita nesse mundo. O meu convidado de hoje fala de consciência, espiritualidade e traz uma galera dentro do Instagram e das outras redes sociais para pensar um pouco sobre o sentido da vida, sobre como é que a gente encontra bem-estar, paz de espírito. Eu converso hoje com o Gustavo Yukio, da página Espiritualidade Pura. Seja bem-vindo. Exatamente. Obrigado. Não sei, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Qual que é o horário que vão assistir, mas... Saudações. Saudações em geral, né? E eu quero falar um pouco sobre, né, como eu comecei no caminho e falar um pouco sobre alguns mestres, né, que eu acompanho no sentido do Neo-Advaita, né, Advaita, não sei como chama. Advaita. Não dual. Não... Conta aí, Gu, como é que começou o teu rolê espiritual? Olha, Primeiro assim, pra galera que quer te conhecer e tal, tá. Sua página, onde tá e tal. Então, minha página é Espiritualidade Pura no Instagram, né, que eu tenho só lá por enquanto, tá? Eu quero criar um YouTube também, né, que eu acho bem interessante, né, pra... realmente começar a trazer mais vídeos, né? Que eu comecei a aparecer há pouco tempo. Meu Instagram tem quase 4 anos que eu comecei a criar posts, né? Daquela maneira bem tradicional do Instagram, assim, né? Post, uma frase de algum mestre, alguma coisa, e uma imagem e postava. E aí, 1 ano e meio pra cá, eu comecei a querer ajudar mais diretamente, como posso dizer, assim. Não só que a pessoa leia uma frase e fique, não, tô bem agora, mas daqui a pouco passa, né? Então... Eu esperei esse tempo todo para começar a aparecer, porque eu não me sentia, talvez, na paz que eu quero transmitir para que eu possa ensinar, sabe? Então, eu continuei estudando e assim, estudei bastante, lendo, praticando, meditando, refletindo sobre a vida, para que agora eu acho que eu posso ajudar as pessoas, né? E aí, então, por enquanto, faço atendimento individual, né? Como se fosse uma terapia, né? Terapeuta, assim, mas eu quero começar a trazer vídeos agora, faço lives, né, no Instagram, para que as pessoas comecem a tirar um pouco às vezes, da ideia que a espiritualidade é algo separado da vida prática, sabe? Então, eu quero trazer essa relação, assim, que a vida é a nossa espiritualidade, o tempo todo. Não só se sentar e praticar uma meditação, ou só nesses momentos específicos, mas o tempo todo, no trabalho, no trânsito, no convívio, né, social, de relacionamento, principalmente, né? E é o que eu recebo muito, né? Como o meu público é bem... posso dizer assim, cru, talvez, né? Tá começando a querer entender sobre esses assuntos, eles estão muito apegados nos problemas cotidianos, assim, né? Não só nessa profundidade espiritual, né? Mas ainda aquele problema com dinheiro, relacionamento. E acaba vendo que a raiz disso é espiritual, né? É a base... Essa ausência de si. Essa ausência é a base para que você encontre tudo que você procura fora, tá em você ali, né? Você tá buscando por você mesmo, no fundo, né? Eu penso isso. E não em algo específico que vai agora, isso aqui vai resolver minha vida, né? Essa pessoa, ganhar na Mega Sena, sabe? Isso tudo é uma coisa passageira e vazia, né? Você começa a aprofundar um pouco, querer se conhecer, parece que a gente encontra essa raiz das dores, nossa, do sofrimento, né? Vem dessa... Então eu tento aliar esses estudos, assim, esse ensino, né? Um pouco de... não tão aprofundado, né? No sentido, né? Prático não, mas teórico, da espiritualidade, né? Eu sei que é muito importante a tradição, né? Mas eu tento trazer realmente para uma experiência direta a pessoa reconhecer esse lado e começar a buscar por ela e não acreditar no que eu falo. É só para dar aquela coisa, né? Você aponta para a lua, não olha pro meu dedo, né? Olha para a lua, esse é o caminho aqui, olha para cá. Todas essas dores que você está tendo, ou esse ciclo vicioso de dores que você já percebeu, é para você se mudar e não mudar a situação. Me conta como é que começou, assim, Tá. tua carreira, assim, o que você fazia antes desse... Ah, legal. Ó, eu já fui do exército. Mesmo? Eu fui do exército que... Até onde você foi? Eu fiz NPUR, não sei se você conhece, é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, né? Então eu fui oficial da reserva por 4 anos, né? Eu fui da ativa, né? Fiquei um tempo na ativa. Saí, passei num concurso público da Polícia Federal. Eu fui agente administrativo da Polícia Federal. Até ano passado. Aí você quis sair. Que daí eu não conseguia mais me ver lá e eu falei, eu quero... Daí, a partir disso também eu comecei a querer ensinar, né? Então eu falei, agora eu acho que eu vou... Já tava naquela dúvida, né? Fiquei uns 2 anos pensando nisso, me martirizando. Falei, pô, não é pra mim esse lugar aqui, né? Eu quero um lugar que realmente possa... Não sei, é natural, né? Essa mudança é meio que natural, né? Então eu pedi exoneração e comecei a trabalhar com
online, assim, né? Com o Instagram mesmo, né? Diretamente. Entendi. Então... Mas o start espiritual começou onde? Assim, olhar pra interioridade e tal. Foi eu sou católico não, né? A gente não chama de assim, né? Mas eu tenho toda aquela tradição católica na família. Então... O católico não praticante, né? O negócio que só não, tem eu até praticava. Eu ia. Missa e tal. Isso. Ah, eu tive um período que eu não ia, né? Mas eu né, fiz aquela coisa, comunhão, crisma, todo aquele caminho, né? Fiquei um tempo sem ir, né? Na adolescência ali, que o jovem não quer saber de igreja, né? Então... E depois eu voltei a frequentar. Aquela coisa praticante, né? De ir no domingo na missa, né? Então, todo domingo eu ia. Legal. E assim, aí nesse período que eu tava começando a querer algo mais profundo, né? E buscando na igreja, eu perdi um tio de repente, Você tinha repentinamente. Foi 2014. Tinha 23 a 24 anos. Você tá com... 32. Tá. É, sei, às vezes o pessoal acha que eu sou mais jovem, né? Mas... eu achei que fosse. Não, eu tenho 32, eu sou de 91. E aí, a partir dessa perda, né? Desse falecimento de um tio muito próximo, me deu um start, assim. Eu falei, nossa, mas o que acontece? Ele não é católico, não é cristão, não era nada. Vai? Daí a igreja falava, não, vai lá pra algum... né? Ou vai ficar naquele limbo ali, né? Entre o céu e o inferno, né? Quem não acredita em nada, ou quem não acredita em Jesus, né? Não segue. Eu falei, mas não é possível, ele era tão bom, sabe aquela ideia? Você fala, não como bom no sentido ético, mas aquela pessoa realmente que ajudava, assim... Ético, né? Eu acho que é ético, né? Então ele era realmente bom sempre sem ser, né? A matriz da ética, ele deseja e busca o bem pros outros, sem esperar nada pra si, não porque alguém impôs por um medo do céu, do inferno, nada disso. Exatamente. E aí realmente eu, né, não era um... Eu gosto de uma frase quando você é bom... querendo uma troca, né? Um benefício, você não é bom mesmo, né? Você é um cão adestrado, né? Você tá sendo adestrado por... Ou pior, você tá fazendo da metafísica de Deus, do bem, um banco, né? Então, assim, isso rola muito no espiritismo, isso rola muito no cristianismo, isso rola muito no budismo, rola em todas as religiões. Né? Eu achava que... é engraçado, que a gente... achava que isso aqui era problema nosso, né? Que o cristianismo, Jesus fala, servia aos outros e tudo mais. Então, a gente via essa coisa automática da caridade dentro do espiritismo, dentro do cristianismo. Aí eu fui para Bodh Gaya, que é onde o Buda se iluminou. Tem uma montanha, assim, a montanha de Mahakala. Inclusive, é uma das formas de Bhairava. Então, é onde o Buda meditou lá, que ele ficou só pele e osso e tal. E no caminho, tem uma multidão de pessoas pedindo coisas. Gente jovem, gente velha, gente capaz de trabalhar. E nesse mesmo caminho tem um monte de barraquinha, de doce, de comidinha, de dinheiro que eles trocam pra você. Então, como no budismo você ganha mérito espiritual, a galera ia lá, comprava, ia sair distribuindo bolacha. Entendo. A hora que essa pessoa saía, o dono da barraca, quem ia lá, recolhia tudo e dava um troco pra essas pessoas. Então, assim, virava o comércio da caridade, né? Então, completamente vazio de propósito, de significado. É que a gente distorce, né? A mente humana, né, acaba distorcendo, achando que, por algum motivo, né, cria essa ideia de que, não, eu tenho que fazer alguma coisa para eu me iluminar. Eu, pessoa física, me iluminar. Isso não existe, né? A iluminação é a ausência do eu, né? Enquanto a iluminação tiver a ver com eu separado, não é iluminação. Enquanto você pensar em um processo de iluminação como eu sendo isso, o que você está querendo na iluminação. Você está querendo se sentir extraordinário e sentir gostosinho. Sentir iluminado. É um ego iluminado. Você quer duas coisas. Você quer não sofrer e você quer que todo mundo aplauda você por isso. Então, olha as duas piores coisas, né? Talvez, né? Que todo mundo busca isso, né? Não sei, Gu. Não sofrer é a aspiração que faz todo mundo ir para a espiritualidade. Assim. A gente não quer sofrer e por isso a gente busca mestres e caminhos e tal. Por isso que as pessoas estão indo atrás de você e assistem o teu conteúdo na tua página, porque de alguma maneira aquilo dá pistas para elas daquele lugar de paz e de enlevo em que elas sejam coincidentes com o sagrado. O problema é quando eu acho que eu posso deixar de sofrer sozinho e o resto do mundo que se dane. Não, eu digo mais no sentido de evitar a dor, sabe? As pessoas querem evitar a dor e ter o máximo de prazer, né? Então... Isso. Elas querem sentir gostosinho. O Idris Shah fala uma frase que o Matheus gosta muito, que o Idris Shah fala assim, uma máxima sobre a humanidade quero fazer tudo o que eu bem entendo e que todo mundo me aprove para isso. Então, bem uma visão igual que acontece com esse problema na sociedade, né? Que a gente vê hoje esses conflitos, guerras, né? Briga de poder e com essa confusão toda vem nesse distúrbio mental, né? Que é fictício, né? Então... E o seu tio? Então, voltando lá, né? Vou contando as histórias que a gente se perde, né? Não, tudo bem. Isso aqui é conversa de prováveis 2 TDAHs, aí, ó. Cara, exatamente, bem possível. Então, até nem acho como problema, né?
A gente fala disso em instantes. Tá, vamos conversar, beleza. Volta no tio. Então, é isso. Primeira vez, hein, que o TDAH... Controlando o outro, né? Vamos lá, seu tio faleceu então, e aí isso foi chocante. Pra mim foi uma coisa, né, uma perda, assim, foi muito chocante, assim, né? Doeu. A gente não tá acostumado a lidar, né, com a morte, né? Nem falar, porque falar é negativo, parece, né? Você fala, na sociedade ocidental não pode nem falar sobre morte. Parece que, nossa, isso aí é algo tão natural, né? E aí, pra mim foi chocante, né, por conta dessa visão, talvez, eu não gosto de criticar a igreja, nem nada, católica, sabe? Cada um tem seu caminho, né? E pra mim não era mais o caminho. Eu vi algumas coisas na missa também que... Dá um exemplo, assim, a missa tá cheia, né? A igreja tá cheia. E não tem lugar pra todo mundo sentar. Então eu ficava em pé lá no fundo, né? Aí chegava, você via um senhor. Chegava lá um senhor, e esse dia foi, lembro bem, assim, um senhor com uma criança no colo. Ninguém levantou. Dentro de uma igreja. Aí, sabe, não julgar, mas você fala, pô, não é, sabe? Parece que eles estão lá, igual a gente comentou, né? Quer comprar a espiritualidade, eu fui na missa, pronto, fiz minha parte, sabe? E a partir desse ponto eu falei, não, tem que ser algo mais profundo na realidade, né? Daí eu fui no espiritismo. Eu nunca fui num centro, assim, pra, né, aquela coisa de tomar um passe, eu quis estudar. Então eu comprei os livros do Allan Kardec, fui por conta, começar a estudar, Chico Xavier, lendo mesmo a teoria kardecista, né? Achei bem interessante, porque ele fala, igual você falou, né, de caridade. A essência é essa, não é pra você ser médium e ficar conversando com os espíritos, né? É pra trazer a caridade, trazer o bem. Sirva, né? Sirva no mundo, nós isso, coexistimos. É bem legal nesse aspecto. Mas ainda, assim, passei no concurso, desse tempo, né? Como tava estudando, passei no concurso e pensei, não, resolvi minha vida, né? Eu tava totalmente pegado ainda, né? A questões materiais e aparência, né? Então, resolvi minha vida agora. Eu tenho um salário bom, um emprego bom, um status, aquela coisa. Beleza, voltei pra vida boa, dizer assim, né? Voltei a sair e tal, festar, essas coisas, e aquele vazio foi aumentando. Um vazio, né? Esse vazio que grande parte das pessoas sentem, né? Acho que é um problema específico, mas é só um vazio de se sentir incompleto, talvez, né? E vai buscar essa suficiência em as coisas externas, né? E desse vazio eu comecei a querer aprofundar. E aí fui no psicodélico. Comecei com psicodélico, né? Não só o LSD, mas o cogumelo, né? A psilocibina, né? Por uma experiência de um amigo lá, eu falei, tava perdido assim e... Disclaimer importantíssimo aqui, eu imagino que o Gustavo vai concordar comigo. Não é para qualquer um, mesmo. Se você tem qualquer propensão a algum transtorno esquizo ou esquizoide, pelo amor de Deus, não chega perto. Assim, nossa, mas agora até o HC e até o Einstein também, o Círio estão fazendo pesquisas com psicodélicos, e sim, são super promissoras. Mas assim como a gente não toma antidepressivo à revelia, a gente não toma hormônio à revelia, isso precisa de acompanhamento médico porque tem consequência, esse tipo de substância leva a contra-efeitos que, por um lado, se você não tem um ego bastante estruturado, e aqui o Yogi está falando sobre a importância de ter um ego. Aqui eu estou usando o ego no sentido psicológico e não no sentido do yoga. Você ter a estrutura de você saber quem você é, quais são os seus processos, conhecer a sua sombra sem o pavor de olhar para ela e descobrir um lado seu que você não conhecia. Calma. Então, concorda? Totalmente. Porque assim, tipo, você pode abrir portas que você não vai saber fechar. Sim. E ver coisas que você não vai poder desver. Não, a gente vê muito isso, né? A pessoa usa, às vezes, o psicodélico pra ter uma trip, né? Eu quero curtir. Então, vou lá usar o negócio pra ficar... Isso, e daí, eu vi dentro da ayahuasca também, né? Então, do cogumelo... Algumas das pessoas que eu atendo estão assim. Sim. Tem 2 tipos de pessoas que eu já atendi em sequência e mais de uma, assim. Umas que abriram essas portas, sejam elas espirituais mesmo, para coisas não legais, ou portas mentais que estão descangalhando tudo, assim, estão fragmentando a estrutura dessa pessoa. E outro tipo de pessoa que acharam que a experiência foi legal, foi uma coisa sublime, mas aquilo desestruturou a vida prática da pessoa. Entendo. Então, aquilo que você falou no começo, concorda com tudo que a minha tradição fala, assim. Todos os mestres da Kriya Yoga vão dizer, olha, a prática tem que transcender a prática. A prática, fundamentalmente, tem que transbordar para a sua vida diária e fazer a sua vida humana, a prática, ser melhor. Porque senão ela é só um enfeite para o teu ego. Ela é uma anestesia igual a qualquer outra. Isso, não vai na causa, né? Você fica só... O remédio, né? O remédio faz isso, né? Ela é um analgésico. Ela é exatamente um analgésico espiritual. E eu tava nessa busca, né? Então,
não uma busca, eu nem sabia o que tava acontecendo, sabe? Eu tava tão perdido assim que eu falei, é isso, eu vou arriscar. Fui sozinho numa casa lá né, que tinha ayahuasca, daí depois do processo do cogumelo me deu uma abertura, eu falei, o que acontece, né? Eu não fiquei viajando assim naquela ideia, né, que fica vendo fractais, eu só me deu uma abertura. Comprei um livro para ler sobre da onde veio a origem do LSD, a origem da psilocibina, da essência lá, né, esqueci o nome dele. De quem desenvolveu os estudos para trabalhar... Timothy Leary, isso. Para desenvolver com a psicologia aliada ao transtorno pós-traumático, né? Uhum. Você sabe que ele era muito amigo e quem ajudou ele nas pesquisas foi o Ram Dass. Sim, o livro do Ram Dass. Eu gosto muito dele. Eu também. Dass, eu tenho uma história com o Ram Dass muito louca, cara. Porque eu tinha um monte de gente que conhecia ele pessoalmente e tal. E eu estava em Calcutá, estudando com os monges da Ordem Ramakrishna, estudando Vedanta e tal. E eu senti essa coisa de que eu queria conhecê-lo em vida ainda, ele já estava super velhinho, eu tinha assistido Fierce Grace logo que lançou A Graça Feroz, né? O primeiro documentário sobre a vida dele, logo que ele tem, pra quem não sabe do que a gente está falando. É boa. Timothy Leary foi um dos pioneiros da pesquisa com os alucinógenos, os enteógenos, lá em Harvard, lá nos anos 50. O grande parceiro dele foi um psicólogo também de Harvard chamado Rupert Alpert, que era riquinho, de família aristocrática, judaica e tal. Ele falava que era classe média alta. Se o teu hobby é pilotar avião, cara, você não é classe média alta, você é rico pra cacete. Não? Então, na época, o Rupert Alpert começou a usar o LSD. A galera de Harvard, imagina, Harvard conservadora nos 50, pré-era hippie. E esse cara chega, tem um vídeo no nosso canal, no canal novo, nesse canal aqui, tem um vídeo sobre o Ram Dass. Aqui no canal, né, Matheus? Sim, verdade. Eu fiz sobre a vida dele, dá uma olhada aqui no card, acho que dá pra colocar. Nossa, é excelente. E ele por causa dos enteógenos, abriu a consciência dele para um outro tipo de experiência. Mas isso custou muito. Ele, no livro dele, fala bastante sobre isso, né? Que, assim, eles entraram numas viagens bem densas, assim. Bom, aí você leu o Timothy Leary. Então, eu li uma história dele, só que eu não falava do Ram Dass, tá? Ele excluiu da vida dele, inclusive. Teve até essa briga, né? Teve uma treta. Porque ele continuou na faculdade, em Harvard, né? Ele não quis sair, né? O Ram Dass saiu, o Ram Dass foi meio que expulso, né? Porque sim. o Timothy Leary ele nunca foi professor de Harvard, ele foi convidado. Tá. E o Ram Dass, ele era professor titular. E o Ram Dass é que assumiu, ele que assinou a bronca, assim. Então, tipo, ele que assumiu as pesquisas. Estudos de pesquisa com psicodélicos. E ele foi escorraçado por causa disso, assim. E o Timothy Leary não. O Timothy Leary era um viajandão, assim. Tá. Você lê, né? E o Ram Dass... E aí ele descobriu o caminho espiritual, né? E ele conheceu o Nicaroli Baba. E aí conheceu um yogi mostrando pra ele que, olha, é aquilo que eu falei nos meus vídeos sobre a ayahuasca. Tudo que eu procurei, tudo que eu tinha vivido nas drogas, eu vi um yogi fazer isso sem nada, né? Tem até a história que ele conta que o guru dele tomou, né? Ele tomou LSD e nada aconteceu. Ele tomou uma dose altíssima. Ele tomou uma dose que mataria uma pessoa assim, como, uma pessoa com comorbidades. E ele, no final de horas que nada tinha acontecido, ainda fez assim pra ele, tipo, mano, tá vendo? Tá tudo aqui. Isso é bem interessante a história, né? E eu fui conhecer depois só, sabe? Eu fui primeiro nessa experiência, falei, não, vou arriscar. Apareceu, alguém me falou Como foi? Da ayahuasca, né? Eu estudei um pouco sobre DMT, eu sou meio cético, tá? As pessoas acreditam que agora tem um perfil de espiritualidade, eu não... Então você é um gratiluz. Não, é isso. O cara só pensa assim, entrega tudo, aquela ser de luz, né? Eu não sou isso. Eu estudo, eu gosto de saber de onde vem. E por causa disso eu fui. Falei, não, vou ver. Eu já meditava, tá? Meditava no sentido formal, assim. Eu sentava lá e ficava alguns minutos de silêncio, né? Controlando a respiração. Só fazia isso, né? Por 10, 20 minutos por dia. Já praticava assim. Então cheguei lá na cerimônia lá, ele falou, é uma meditação. Fiquei mais à vontade. Fui pra experiência, né? E me trouxe uma coisa muito... talvez tátil, assim, né? Mesmo não sendo, né? Mas parecia tão verdadeiro que eu falei, não, preciso saber mais sobre isso, né? Da onde vem toda essa ideia, né? O que é? Porque realmente ele dissolve o ego, no fundo, é só uma... Né, como chama? Rede neural de modo padrão, né? Uma ideia que cria essa pessoa, né? Esse eu psicológico, né? E ele dissolve isso na experiência da ayahuasca, né? Sem eu saber também, né? Então eu falei, não, preciso entender, né? Alguma coisa. Continuei indo mais algumas vezes, vi que vira um vício.
Por isso que eu até falo para as pessoas, né? As pessoas Nossa, perguntam, sim. você vai? Eu falei, recomenda aí. Eu falei, não. Se aparecer por algum motivo o teu caminho, né? Estuda, pesquise e veja se vale a pena. Porque eu não recomendo, sabe? Porque as pessoas que vão direto, assim, vira um vício. Você vicia numa substância externa. E que você precisa de consciência. Que Eu tô cansado de ver gente que, de fato, encontrou algo legal na ayahuasca. Mas Sim. eu falo, olha, isso é fácil de viciar. Aí a pessoa diz pra mim, imagina, eu tomo há 10 anos e nunca viciei. Todo final de semana. E é isso mesmo. E a pessoa fala assim, ai, mas eu tenho P, e aí aquele gosto é horrível. Eu não tem como viciar nisso. Claro que tem. Você adora se você viciar vicia na na ideia substância. de se descolar de É você. isso. Na Dá- experiência, né? A experiência de... Você gosta E a gente vê isso no... Quem já foi, né? E vai meio frequente, percebe. As pessoas que vão... Elas passam a fazer a vida delas em torno daquilo. E aí descola da realidade também, né? É. A pessoa acha que a vida agora é ficar naquele estado alterado lá por 5, 6 horas. É engraçado, né? Porque quem realmente trouxe esse conhecimento da medicina da floresta, os indígenas, eles não tomam isso toda hora. Não. Pelo menos, os Ayanauás com quem eu conversei quando eu fui fazer retiro lá na selva, tal, eu conduzia uns retiros de meditação Que lá. legal. E aí um amigo me levou até as tribos. Ele tem uma ONG que ajuda as comunidades ribeirinhas e os indígenas e tal. E aí a gente conversou com o pajé. E aí um outro amigo meu perguntou, e a ayahuasca? Aí ele falou, olha... já tinha saído os turistas, né? Então eles faziam uma apresentação para turistas, tal como o Marcelo era o cara dessa ONG que ajudava a galera, eles trocaram de roupa, botaram bermuda e chinelo e a gente começou a trocar ideia lá. Foi muito legal. Mano, o cachorro dos caras era uma arara, assim, na porta de casa, assim, era uma arara que todo mundo brincava, assim, muito legal. E aí a gente perguntou pro pajé, come formiga, não tem nada demais formiga, tem um gosto horrível, gosto de capim com terra. Comeu larva também? Não, só formiga, Não. ficamos na farofa de formiga. E aí... ele falou, olha, aqui na nossa tribo, isso é um negócio muito sério. Quando eu tomo, ninguém mais toma. Quando a tribo toma, eu fico de fora para conduzir eles. Sim. E a gente faz isso, eles fazem isso 2 vezes por ano. Então, quer dizer, é um remédio para a consciência, que não se faz a revelia. Sim, é um rito, né? Tem um momento para aquilo acontecer. É um negócio sagrado, eles preparam juntos. O preparo todo, né, é sagrado. Né? A mesma coisa acontece no Santo Daime, a mesma coisa acontece... Sim. Dentro dessas tradições, isso é muito sério. E virou uma... tem um amigo meu que falou, a ayahuasca é uma deusa da floresta que foi prostituída pelo homem branco. É isso, porque aqui em São Paulo, Gu, tem gente, assim, eu já Faz vi... em casa, né? Não, cara, é pior que isso. Tem xamãs que fazem nas coberturas de senhoras ricas que querem fazer um círculo com as amigas para ter um rolê chique cósmico, sabe? Então, Sei. assim, eu que já conquistei todas as coisas do mundo a nível superficial e hedônico, agora quero o extraordinário. Mas ao invés de entender que o extraordinário tem um caminho, como esses yogis ensinam, um caminho de desconstrução Sim. e de morrer antes de morrer, não, eu quero saltar até lá e voltar. Isso. Como eu contei, né, eu gosto dessa analogia, assim, do labirinto. Ela te tira do labirinto, a ayahuasca, te põe lá no final. E depois você tem a experiência ali, nossa, aqui é tão, né, desconectei agora do meu eu, né, que é tão bom, né? Só que você nem sabia que existia um labirinto para começo de conversa. Daí você volta pro labirinto. Qual o caminho que você fez? Você tá perdido ainda. Você tá lá no meio, pra que lado que eu vou? Não, vou de novo na experiência. E cada vez é menos perceptível daí. Aí parece que nossa, tô perdendo a experiência, que a primeira vez sempre é melhor, né? Aquela primeira vez, nossa, essa aqui foi Não foi o nosso caso. Não foi vocês? Não. A vez que eu fui assim, a primeira foi muito marcante. As outras foram experiências ordinárias, praticamente, sim, naturais. Então... e aí as pessoas perguntam, né? Eu tô explicando meu caminho só pra... Por favor. Tá? Porque veja, contando a história. Caminho espiritual tem que ter a ver com a nossa vida real. Sim. E... Totalmente. Aí tem todo o meu... Assim, a galera escuta falar das práticas que eu faço, o caminho que eu percorri lá no espiritismo e tal, falam, o Guilherme é diferente, porque sempre foi lá o menino médio, os cambal. Sempre foi médio, Não é isso. Não precisa disso, né? É do humano. Uhum. A espiritualidade vem da essência de todos nós na busca por um sentido profundo para a vida. Então, quer dizer, o Guilherme aqui em São Paulo, o Gustavo lá no Paraná, o cara era policial e tal, e olha só, no momento em que há um chamado e uma abertura, e não um chamado de fora, alguém, no momento em que há essa inquietação por um algo a mais, e que a gente no yoga chama de mumukshutva, né? Esse desejo ardente por liberdade, assim, não é possível que a vida seja só isso. Comer, trepar, cagar, dormir e morrer.
né? Então, precisa ser mais alguma coisa. E isso é mumukshutva, né? Essa aspiração por liberdade. Exato. Conta aí. Então, e aí... E como foi a primeira experiência? Você começou a usar LSD e tal? Eu parei, né? Depois e fui pra Ayahuasca. Fiquei lá fiz uns retiros ali, uns 6, 7, até 10, acho que deve ter chegado a fazer com Ayahuasca. Mas era de tipo algum grupo xamânico? Era um grupo tradicional? xamânico, lá na minha cidade, lá em Foz do Iguaçu. E... Pô, nas cataratas e tudo mais? Não cheguei aí lá, mas tem alguns centros, né, que fazem nas cataratas. Bem... Imagina, você ia querer ser tipo o pica-pau descendo na catarata do barril. Quer se jogar lá, né, cara? Enfim, e aí... Era na região, daí eu fiz você faz todo o rapé, faz o cambô também, que é uma... Veneno do sapo. né? A gente, sabe, eu fui mergulhando, assim, falei, agora eu vou em tudo, né? Eu vou experimentar até pra eu encontrar onde que tá esse centro, né? Beleza. E não sentia essa paz, daí comecei a estudar. Falei, não, vou estudar alguma coisa. Daí eu fui estudar mecânica quântica, não sei se você já chegou a... Amigo Goswami e tal? Não, foi com o Hélio Couto, sabe? Querer... Eu quis assim, que tem essa relação, criar uma relação atualmente, né, contemporaneamente, assim, que tem relação a física quântica com a espiritualidade. São coisas, né, que ninguém compreende, né? Não que um físico quântico acadêmico fosse concordar exatamente com isso, exatamente. mas sim, não isso, né? É só uma ideia distorcida do quântico. Porque, por exemplo, o próprio Amit Goswami... sim. Eu tive em retiro com ele e tal, assim, é um senhorzinho super do bem e tal, mas o que ele está explicando ali como um modelo teórico de uma suposta teoria quântica dele não é teoria quântica, ele está ressignificando o Vedanta com outros nomes. Ele catou todas as ideias, por exemplo, de Panchamaya Kosha do Vedanta trocou para coisas Eu sei quem é, mas não cheguei a estudar, entendeu? Mas ele é gente boa. Gente, veja bem. Eu sou um acadêmico, eu sou crítico pra cacete. Eu sou também um yogi, sim, eu tenho minhas experiências, minhas práticas, mas eu tava falando isso pro Gustavo, assim, eu acho que, como eu sou tão crítico assim comigo, eu tenho essa obrigação com os meus alunos e com quem escuta, por exemplo, o podcast, de fazer a mesma coisa. De dizer, ó, eu, segundo as minhas práticas e esses critérios, entendo que isso aqui não corresponde à suprema verdade. Mas, assim, se o Buda, que era o Buda, dizia para os seus discípulos, ouve o que eu estou te dizendo e se não serve, descarta, mesma coisa aqui, tá? Não é para acreditar, né, na pessoa. Experimenta, né? Vai você, né? Isso aqui é só a minha história, né? Para eu chegar nesse caminho, né? Então, daí... E eu não critico também, Hélio Couto, fala algumas coisas que meio, né? Mas ajuda as pessoas também, de alguma maneira. Por mais que... Que é o que a gente tava falando, você falou assim, não vou tão profundo. Eu falei, cara, depois do meu mestrado, assim, em que a gente ensinava meditações de 10 minutos para, sabe, aquela senhorinha evangélica, professora do estado, e que aquilo mudou a vida dela... Pô, quem sou eu para dizer que alguma coisa não funciona exato, ou que é verdade, né? O centro universal da consciência não é você e seu umbigo, sabe? Então... E talvez essa experiência inicial, assim, ela vai te levar para a profundidade. Porque você não vai querer parar ali. Depende da sua seriedade. Né? Isso. Mas se você é meio sério, realmente você não quer parar ali. Você fala, não, o que acontece aqui, né? Por que eu sinto essa paz? Da onde vem? Quando eu tô vazio. Por isso que o Krishnamurti falava cuspindo em todo mundo. You need to be serious. You need to be very, very, very serious. Então, eu gosto muito dele, ele é muito sério, mas eu gosto dos... Mas é disso que ele tá falando. Ele fala assim, cara, não se satisfaça com a primeira explicação. Vai fundo nesse negócio. O guru antiguru. Eu gosto muito eu gosto de seguir ele assim também. Na verdade, eu não sigo alguém específico, né? Eu gosto de, na experiência, assim, estudando, falar, não, isso aqui é interessante, isso aqui não é. Eu gosto muito do Dzogchen, sabe? Que é uma ideia bem, né, da grande perfeição, mas eu acho muito interessante também a forma de abordar, né, diretamente, né? Não pisar num processo gradual, às vezes, né? E o gradual já é a sua vida, né? Já é a minha vida, foi totalmente gradual. De eu ser comungado lá na região católica, ter feito catequese, aquela coisa, também foi parte do meu caminho, né? Me conectou muito. Para hoje, eu ter essa chance de talvez encontrar um pouco dessa liberdade, né? Então, e tudo foi essa prática, estudava ali, via os vídeos sobre mecânica quântica, daí entrou naquela coisa de lei da atração, né? Vai estudar sobre o segredo, né? Sabe? Foi nesse início, vai assim. Vai tudo junto. Vai tudo junto e as pessoas param aí. E eu não quis parar aí. Eu falo, não, lei da atração, o que é isso? Você sabe que tem... Eu quero saber onde que tá da onde vem tudo, né? E aí continuei, daí conheci você já ouviu falar do Novo Yoga, é um canal do Nilson Oliveira. É bem interessante, assim, ele não grava mais vídeo, né?
Eu já até fiz umas aulas com ele de yoga mesmo, né? De prática de Hatha Yoga, né? Mas eu comecei a ver os vídeos dele, acompanhar, né? E ele fala de não dualidade. E aí que eu comecei a... Assim, eu estudei o budismo, sabe? Estudei o taoísmo. Fui buscando em alguma coisa que fosse me satisfazer, né? Buscando essa satisfação. E aí, nos vídeos dele, comecei a aprofundar, né? Os estudos dos mestres principais aí do Neo-Advaita, né? Que é Rupert Spira, Adyashanti, sabe? Esses atuais, assim, né? Daí o Nisargadatta, né? Que é o grande, eu acho, que é a coisa que quem tem contato com ele vai ver, de alguma maneira, vai modificar, sabe? A realidade. Aliás, essa pra mim é muito legal, que as pessoas ficam falando, por que você fica falando desses mestres e tal? Se você pega pra ler mesmo, sei lá, o Sagui, meu Deus, como é o nome dele? Do poder do Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Você pega o Eckhart Tolle, você pega o Rupert Spira, que são ocidentais, dizendo-se iluminados, ou mesmo um cara que, eu não sei por que o brasileiro não lê tanto, mas que é brilhante, que é o Ken Wilber. Esse cara é muito bom, que é o cara que vai falar, né, de uma teoria de tudo. Ele é um cara genial. Beleza, eles são gente boa, eles são caras que avançaram. Quando você pega um cara realizado, um cara que chegou lá, um Divamukta que a gente fala, né? Um iluminado de fato, é outro rolê. É a mesma coisa quando você pega os poemas do Rumi. Você sente, né? A palavra, mesmo escrita num livro, você sente a verdade, né? É mais do que o que um yogi ou que um místico vai dizer, é que isso que você sente com a verdade é uma transmissão direta. O que ele está fazendo ali com você está por detrás das palavras do que ele está te dizendo. Ele está te transmitindo ele está te mostrando a visão dele. O que é brilhante do Nisargadatta que eu falo, e quem nunca leu, por favor, leia Eu Sou Aquilo, por exemplo, tem outras coisas dele, mas assim, o Nisargadatta tem a genialidade de, no século XX, descrever a consciência de um iluminado. Ele conta pra nós qual a experiência dele com a realidade, assim. Mas na moral, e ele era um iluminado que fumava, que tinha uma barraquinha que vendia cigarro, mano. Tinha família, filho, Tinha família, filho, e não largou nada disso, porque viu que não tinha sentido largar. A mesma coisa de Lahiri Mahashaya. Sim. Só que Lahiri Baba mantinha-se recluso. O Nisargadatta foi descoberto. Então, assim, ele vivia em Mumbai, que é a São Paulo da Índia. Loucura. Cara, assim, se você vai pra Mumbai, você fala Santa Mãe de Misericórdia, assim. E é assim, pior que Mumbai é só Calcutá, assim, em Varanasi, assim, em termos de sujeira, de gente, de loucura. É que Mumbai é rica, mas é lotada. E ele tinha uma mercearia que vendia cigarro. Um iluminado que vendendo tabaco pra galera. Fumava, assim, né? E fumava o dia inteiro. Né? E assim, ele fumava e... diferente do Ramana, que quando você chegava lá, eles eram os dois grandes mestres do Advaita vivos numa mesma época, né? E quando você chegava no Ramana, e até hoje, quando você vai para Arunachala, o que te chama a atenção é o silêncio. Você é convidado ao silêncio, assim, você fica quieto. Sim. E o Ramana, ele olhava para você e você ficava ali, assim, as questões caíam de você. Ele ensina pelo silêncio, né? Eu tive com o Divamukta ano passado e eu vivi isso, assim, eu falei, porra, isso é... Lá no ashram do... Não, em Varanasi. Eu conheci um outro iluminado, um guru de um dos meus gurus, e é realmente impressionante. pela assim. presença, né? É muito louco, cara, porque ele olha pra você e seus pensamentos vão caindo igual fruta podre, assim, na sua cabeça, e você fica... Nossa, eu não sabia que isso existia, assim. A gente lê os relatos de pessoas que passaram por isso, mas você fala, não, vão, né? Porque é diferente quando você tá com o seu guru, porque ele tem uma intimidade com você. Sim. E que ele vai te... Mas esse... Bom, e o Nisargadatta era o oposto disso. Você chegava lá pra sentar com ele e ele te falava, e aí, o que você tem pra me perguntar? Você falava, não, você viu os vídeos dele? Sim, aí você fala, só quero Gritava. ficar aqui. Meu irmão, você não tem nada pra perguntar, vai embora que eu tenho mais o que fazer. Você não tem que ficar aqui não enche meu saco não, cara, vai embora. Vai até o caminho, você não vai querer aqui. Cara, é engraçado, os vídeos dele E ao mesmo tempo ele falava, olha, não dá pra fazer isso sem guru. Não existe caminho pra iluminação sem mestre. Ele fala, como foi o caminho dele? Foi o guru, né? Eu confiei no meu mestre e fui. E confiou 3 anos até ele realmente... Mas aí vamos combinar sobre isso, hein, Gustavo? Que nível de confiança é esse? Que nível de entrega é esse? Mano. Em que você fala assim, tá, eu me entrego a você de tal forma que o que você mandar eu fazer, tá beleza. É muito perigoso fazer isso hoje, com tanto de charlatão, abusador, predador, beleza. Mas ao mesmo tempo, a tradição indiana é tão mágica nesse sentido de dizer que ainda que o professor seja imperfeito, se a sinceridade do aluno for verdadeira, esse aluno se ilumina. Tem uma... Isso é muito legal, né? Tem uma história, não sei se você já conheceu, do Mahabharata, a história do Ekalavya. Ekalavya era o maior arqueiro do seu tempo, né? Ele pediu para ser aluno do Drona, que era o guru dos Pandavas e dos Kauravas. Sim.
E o Drona falou, não vai rolar, meu irmão. Não tem como eu te ensinar, tal, vai embora daqui. E o Ekalavia constrói uma estátua de barro com a forma do Drona. E todos os dias ele prestava reverência ao amado guru dele e treinava. Um dia, os Pandavas estão na floresta e chegam, e vem um dos cachorros de caça dele com uma rede de flechas que alguém atirou numa velocidade tão absurda que fez tipo uma focinheira pro cachorro. Ah, tá. Aí todo mundo, meu, que habilidade é essa? Quem consegue fazer um negócio desse? Aí o Drona vai atrás e, caramba, é aquele aluno que eu rejeitei. Aí o menino, mestre, é o senhor. Ele falou, mas quando é que eu te ensinei? Ele, todos os dias. Então, quer dizer, a fé é aquela coisa bíblica, né? A tua fé te salvou. Quer dizer, a fé sozinha não faz nada, mas a fé munida de trabalho, essa confiança, essa entrega sem reservas, ela são várias histórias, né, que contam isso, né? Até no budismo, né, que tem daquele que limpava arroz, né? Isso. Sabe essa história? Que daí no final lá que ele vai passar o monastério, não sei como fala, né? Mas vai deixar para alguém, pro discípulo, ele escolhe o cara que nunca estudou especificamente a sabedoria não, mas as escrituras, né? Exato. Era exato. o que realmente confiou no mestre e falou, Isso. não, é para cuidar de arroz? Do arroz? Eu isso. vou cuidar. Fica muito problemático a gente falar sobre isso numa sociedade imediatista e consumista como a nossa, total. que a galera fala assim, então é só confiar. Plim, eu confio. Eu confio, né? Cara, não é assim. Você vai ter que criar um outro jeito de ver as coisas a partir do jeito que ele tá te pedindo para ver. O Ramana, né, falava isso também. Tem dois caminhos, o Gnana Yoga e o Bhakti, né? Isso. Se você realmente confiar, beleza, mas a gente não consegue, né? O que a gente faz? Faz essa barganha. Não, ó, Deus, eu vou ser bom, estou sendo bom, me dê coisas boas. E acontece direto, né? Isso que é o grande engano. A gente ainda quer... uma vez eu ouvi isso de um mestre, de Guruji, que a grande sacanagem da iluminação é que nós ainda achamos que é sobre nós e ficamos esperando que isso aconteça pra gente ter essa experiência. E a grande sacanagem é, você não vai estar lá quando você se iluminar, não é o Gustavo que vai estar mais lá. É um outro alguém. Sim, é o seu real e tararatá, mas não é você. Então, assim, só solta. E existe o estado de contemplação, talvez aquele estado de vislumbre da realidade bom, mas não é isso, né? Não é ainda o estado, não é simples, é natural, né? Esse encontro, assim, parece com a verdade, né? É algo tão simples, você vê a realidade, cai os nomes, né? Os conceitos, você fala, nossa, é isso. E aí você está num estado de contemplação natural. E não que você está num estado alterado de consciência, que acontece, às vezes, com as substâncias, né? Ou com algum estado, às vezes, de hipnose, né? Que acontece muito, né? Você pensa... Mesmo com a prática, Gu. A prática entrar na prática meditativa. Esses estados, eles são pílulas, né? Pra gente ter uma ideia, assim, de pra tipo... ter um sabor da... isso aqui existe. Tem uma coisa muito legal, mas deixa eu ir mais fundo. Isso. Porque caiu uma migalhinha do banquete, eu peguei ali desesperado. Mas, cara, levanta, que o banquete tá servido pra você. Sim. Aconteceu comigo bem assim, foi... Daí eu comecei a estudar várias coisas, né? Aonde, né? Sei lá, né? Buscando... Aí um dia eu parado, assim, dormi mal à noite, assim. Acordei mal também. Tava em casa sentado não, deitado na cama, olhei pra janela e me veio, sabe? Chamar despertar, tá? Não sei como definir, tá? Mas chama despertar por conta dos nomes que as pessoas dão, né? Assim. Olhei pra janela, assim, o céu e uma árvore, assim, só, e consegui olhar sem nome. Pela primeira vez, assim, eu vi... Falei, nossa, isso aqui é muito maior do que eu já tinha visto antes. Assim, um quadradinho numa janela. Aí eu fiquei num estado pleno, assim, de felicidade, gratidão, sabe, de bem-aventurança mesmo, né? Falei, nossa, e é isso. Daí passou um tempo, né? Deu umas 5, 6 horas, passou esse estado, né? Falei, não, isso aqui é inexplicável e eu preciso ter mais. Daí você vai buscar mais, igual você falou, né? É aquela bala, aquele sabor que você quer. Não, eu quero replicar isso aqui. Fui atrás, comecei a estudar e aí que fui aprofundando realmente, conseguindo aliar as duas coisas. Falar, não, é sobre mim, não sobre a experiência ou sobre um estado diferente. É encontrar o que é realmente, ou por que a gente está aqui, né? Aquela ideia, né? E você consegue descobrir o que é tudo isso aqui, né? É só um momento acontecendo agora, involuntariamente, ao acaso talvez, né? Mas não tem ninguém controlando. É uma coisa surgindo naturalmente, acontecendo naturalmente e uma coisa só acontecendo. Que você não está nem testemunhando, você é isso também, né? Que essa é a beleza da mística, né? Não é que não haja alguém controlando, é que a experiência total é Deus se mostrando para Deus. Isso, nossa, perfeito. Eu acho isso. É um teatro, é a lila, né? Talvez, uma brincadeira divina, né? Que tá...
Não tem... Qual o sentido da brincadeira, né? O propósito? Nenhum. Você Ah. brinca sem objetivos, né? O Marcos Viana bebeu muito. O Marcos Viana é o cara que fez a trilha sonora do Clone e tal. Ele bebe muito dos mestres sufis para escrever as letras dele. Mostrei esses dias para uns amigos que a abertura daquela novela, que todo mundo achava, que legal, é sobre clonagem. É um poema sufi inteiro. Não dual, né? E ele fala, né? Dançamos a dança da vida no palco do tempo, teatro de Deus. É exatamente isso. O sufismo fala isso, né? Aliás, é dito que Allah falou pelo profeta o seguinte: por que o mundo apareceu? Por que o mundo aconteceu? Todo mundo que assiste o podcast já não me aguenta mais ouvir falar disso, mas até isso entrar na tua cabeça, vou repetir. Que Allah disse assim: eu era o tesouro oculto, amei me conhecer, e portanto criei a criação a fim de ser conhecido por eles. Nossa. É isso, assim. E por isso que nas tradições, no sufismo mesmo, Deus é também chamado de espelho. Olha que loucura, né? Tá. Ele é o lugar... Que ele pode se olhar, né? Nós somos todos lentes pelas quais Deus está vendo si mesmo, né? Que essa... O que você falou dessa experiência, o Krishnamurti vai definir liberdade, a única liberdade possível, para além dos condicionamentos genéticos, talvez kármicos, sociais, linguísticos, temporais. O único lugar de plena liberdade é o que ele chama de choiceless awareness, né? Então ele fala assim, ver sem condicionamentos, ou seja, ver sem nome e forma, é a essência da liberdade. É o que você experimentou. Eu gosto da frase dele, ele fala assim, observar sem julgar é o nível mais alto de inteligência. Isso que é o choiceless awareness. Quem que julga? É um euzinho psicológico falso. Gosto, não gosto, quero, não quero. É isso. E não consegue observar a realidade. Então, aconteceu comigo assim, quando você para de olhar com rótulo as coisas, parece que você fala, nossa, tem algo muito maior, né? E te leva para um estado que não tem como descrever. Porque, lógico, né? A palavra corrompe ali, né? O sentido, né? Da experiência. Então, você fica naquele silêncio, aquela paz. E aí, cada vez, lógico, passa essa experiência, daí você vai ter que continuar esse processo, né? Aquela coisa do estudo e prática, né? Aquelas duas asas, né? Da borboleta, né? Tem que se equilibrar. Então, você continua estudando e praticando. A prática não é algo muito formal, pelo menos o que eu sigo, tá? Eu sei que tem experiência, né? Eu não sigo a prática formal, assim. Mas eu gosto de estar sempre... Tudo que está acontecendo, eu tô... Por exemplo, tô observando. Então, primeira vez que estou em São Paulo, né? É uma loucura, eu nunca tinha visto isso, né? Primeira vez. Aí ontem eu passei no viaduto, fui correr no Ibirapuera, daí parei ali no viaduto e fiquei observando, assim, né? Aquele trânsito parado, assim, aquela infinidade de pessoas, né, dentro dos carros ali. E cada pessoa, se perceber bem, é um universo. É um universo. Só que a gente não consegue ter essa experiência. E a gente fica pegado nesse pequeno eu que tá ali sofrendo no trânsito, tá parado. Mas se cada pessoa tiver essa visão, a mudança não viria de uma maneira... Não dá nem pra explicar, né, como que mudaria o mundo, né? Mas ele se muda só assim, né? De dentro, né? E cada pessoa tem isso, né? Esse infinito. Tem que só encontrar. Tá em você já. Né? Tá em nós. E tem que encontrar isso. E isso é a verdadeira liberdade, que você vai conseguir viver de uma maneira... No mundo caótico que for, você tá em paz, sabe? Então, é isso que eu busco tentar ensinar... Ensinar não, né? Não gosto nem de usar esse termo, né? Eu gosto de ser um amigo, assim. Compartilhar. Compartilhar, isso. Compartilhar com as pessoas essa ideia. Falar assim, é mais simples. Não precisa você se apegar às coisas ou pegar na própria prática, né? Acontece, né? Que não é interessante, né? Porque você tá ainda alguém... eu medito. Não, a meditação não é para você. A meditação é difícil... A estrutura da disciplina é fundamental. Falar disso, né? A estrutura da disciplina é fundamental. Ainda mais numa sociedade sem disciplina e sem atenção como a nossa. Porque isso tudo que você está falando, a gente adquire ao desenvolver a atenção. A atenção é uma atitude inata da consciência, é o norte da consciência, é o ponto focal de onde tudo principia. Sim. Mas numa sociedade em que você que está assistindo esse vídeo, por exemplo, já olhou tantas outras coisas no meio dessas duas frases nossas e já pensou em tantas outras coisas no meio desses segundos em que a gente está falando, treinar sua atenção sistemática, consistente e metodologicamente organizada é fundamental. Não para você virar um grande yogi. Pode ser esse seu grande talvez, né? É o início para sua paz. É que as pessoas não entendem que isso tudo que a gente está falando começa e termina com a atenção. E que a atenção é uma escolha voluntária. E que a atenção ela é coincidente com felicidade. Essa fragmentação, meu Guruji costuma dizer, né? Onde quer que a atenção e a intenção estejam divididas, haverá sofrimento. Toda vez que a gente está ali, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou, o que eu penso...
essa inquietação, essa precipitação, ela gera sofrimento. Porque tá perdido, né? A pessoa fica perdida sem saber. E a atenção acontece o quê? Quantas coisas estão pra chamar atenção, né? Então lá, sei lá, propaganda, o outro, as coisas externas estão sempre... Daí você fica assim, fica igual um louco, buscando alguma coisa, tentando ser melhor mesmo assim, né? E não sabe só ser. Que é a base, né? E a gente esquece disso. E que é o né? lance que a gente ia começar a falar do TDAH, então talvez seja um bom gancho pra gente entrar. É verdade, a gente tinha comentado. Porque é engraçado isso. Eu tava falando isso com a minha orientadora, a doutora Elisa comentou que, por um lado, sim, tantas mais pessoas estão sendo diagnosticadas, ou autistas, ou com TDAH, como se isso fosse transtorno. Mas, por um lado, talvez isso seja apenas porque a gente agora olha com atenção para essas pessoas neurodivergentes e saiba dar nome. Uhum. Por outro, quem sabe talvez seja a mente humana, de alguma forma, para pessoas mais introvertidas ou extrovertidas, tentando dar conta de viver num mundo e num modo de viver que a gente criou que é antinatural. Nunca antes a gente teve tamanha fricção, tamanha aceleração, consumismo, tanta referência. Veja, as pessoas que estão aqui nesse canal estão ouvindo coisas que muito provavelmente quem estudava na escola com o Pitágoras ou com Aristóteles ou com o Buda nunca ia ter acesso. A gente sabe hoje coisas sobre a farmacopeia, sobre a biologia, sobre o cérebro, que o Aristóteles não sabia. O Aristóteles achava que o cérebro era um lugar para resfriar o coração. Caramba, mas será que nós somos mais sábios que o Aristóteles? Mas nem fudendo. Com certeza não. E esse é o ponto, assim, será que esses novos modelos de se portar no mundo são necessariamente transtornos ou são maneiras dessas mentes singulares, cada uma de nós? Porque embora o ser humano ele seja exaustivamente repetitivo, previsível, adestrável, nós também temos um lado muito único de se portar diante da vida. Chegar nessa singularidade, essa coisa que não é individualista, né? Ela é a sua única, né? Mesmo, né? Acho que é isso que é individuação, sabe? Você ser autêntico em conexão com o todo. Eu acho que não necessariamente é um transtorno. Porque, por exemplo, eu sou um cara que foi diagnosticado, TDAH. Você falou, eu acho que eu também sou e tal. Não cheguei a fazer, mas provavelmente se eu fizesse um teste... entendeu? E assim, mas os dois conseguem meditar, os dois conseguem parar e observar. Não, então isso é o hiperfoco do TDAH. Eu até falei isso com a Elisa, eu falei assim, engraçado, quando eu medito acontece isso. Será que o hiperfoco não ajuda o samadhi? Ela, mas essa não é a definição de samadhi por excelência, de que o resto desaparece, só existe aquela prática e tal. Olha, é uma ideia, né? Então, assim, será que isso tudo que a gente está tendo como transtorno só não é uma forma diferente da gente reagir a um modo de viver que não é natural? Né? Milhões de ideologias tentando puxar a gente para um lado, para o outro. A verdade está na esquerda, a verdade está na direita. Quem disse que a verdade está em posse de um discurso único, né? Cada pessoa, igual a gente falou, né? Cada pessoa tem alguma coisa que difere, né? Eu tava na Paulista hoje, né? Eu tava passando de bicicleta lá. Eu tava observando isso. Não tem ninguém igual. Em nada. Na natureza é igual, né? Até uma folha é diferente da outra, né? Mas se a gente vai na raiz, aí sim, essa essência, né? Dizer assim, essa essência ou essa consciência divina, talvez tá iluminando as pessoas. Mas no sentido individual, o teu caminho é diferente do meu. E, no entanto, a gente confunde essa individualização com a ideia de que eu sou o centro. De que eu sou o centro, de que eu sou especial. Isso. De que, por eu ser singular, o meu rolê é melhor que o seu. Exatamente isso que está atrapalhando você de encontrar essa paz, provavelmente, esse equilíbrio. E a gente dorme, né? A gente gosta de dormir, a gente gosta de ficar sonambulinho, assim. A Tenzin Palmo, que é grande professora budista, que eu... Nossa, é ótimo. Eu, se fosse budista, ela seria minha mestra, assim. Ela fala que a razão da gente não se iluminar é porque nós somos preguiçosos. E que a gente poderia fazer isso em um segundo, mas que a gente, na verdade, não quer. E que quando a gente fala de desapego dentro das tradições espirituais, não se refere a desapegar de nome, forma, de emprego, de dinheiro, porque isso é fácil. O lance é desapegar da sua forma de pensar. O lance é desapegar daquele jeito que você construiu para ver o mundo. Seus pensamentos tão queridos, aquele jeito a programado. sua personalidade, né? Isso aí você... Isso. E tudo que se desdobra. E a gente não tem obrigação nenhuma de ser a mesma pessoa que foi há 5 minutos, né? A gente é totalmente novo cada momento, porque a gente é esse momento, né? Eu sempre falo isso. O agora não é um tempo entre o passado e o futuro. O agora é que nós somos. É a eternidade. É essa experiência, né? O Alan Watts, né? Eu gosto muito. Ele falava disso, assim, né? Dessa maneira, assim. Não existe um eu sem experiência e nem uma experiência sem um eu. Então, o que a gente é? A experiência. Esse eu é a experiência. Não só
O corpo também é experiência, o corpo. Mas tudo isso aqui acontecendo faz parte de mim. E a partir disso a gente consegue acho que naturalmente, né, a gente consegue viver pro momento. Porque a vida é momentânea, ela não tá se repetindo nunca. É sempre novo, desconhecido, e a partir disso acho que a gente consegue lidar bem com isso. Então esse desapego das coisas, parece que a gente tem tanto, ele acontece naturalmente, sem uma renúncia, sem um esforço para desapegar, mas só da compreensão do que é a realidade. E aí, naturalmente, parece que a gente consegue estar livre, né? Para viver dessa maneira. Ainda assim, a gente cai no perigo de que quando a gente diz assim, é sem esforço, as pessoas pensam que é trivial, não, né? não. O Gustavo disse que é sem esforço, então eu vou parar aqui vou ficar deitado e vou continuar sendo o mesmo. Tem um livro que eu gosto demais, que chama-se Daughter of Fire, né? Que é a experiência da Irina Tweed, que era já uma senhora de idade, aristocrata, teosofista, que encontrou um mestre sufi na Índia, que era ao mesmo tempo um yogi. E ele vira para ela e fala assim, as outras vias você precisa se esforçar. A minha, senta aqui, nega, é sem esforço, é de boa. E, cara, o nome do negócio é os dois livros, né? Daughter of Fire ou Chasm of Fire, né? Abismo de Fogo e Filha do Fogo. Eu acho que poucas vezes eu vi uma mulher sofrer tanto para se tornar discípula de alguém que nem ela. E aí ela escreve ainda numa carta e fala assim, mano, nunca mais fala para mim que isso aqui é sem esforço, porque eu tô ficando louca. E esse eu tô ficando louca a Irina não quer morrer. O Guilherme não quer morrer. Sim. A gente tá ali. Eu lembro de uma dessas experiências de ser cozido no fogo da sadhana, assim. E o meu mestre falou, só solta. E eu falava, solta o quê? Sabe, tipo, entrega o quê? Entrega onde? Entrega pra quem? Do que você tá falando? Porque a gente quer concretizar isso. Porque você quer saber, né? Quem é esse eu que vai ter experiência, né? E é exatamente o eu que tá atrapalhando você ter experiência. Solta do Guilherme, Solta desse Guilherme, da pessoa, né? E é isso que eu falo, do esforço é um estado natural no sentido assim, não tem ninguém esforçando. É uma não ação, né? Que eles chamam às vezes, né? Algumas pessoas falam, né? Os mestres... é necessário construir um caminho muito esforçado para isso. O esforço, ele acontece, mas para você se libertar é sem esforço. Essa é a minha ideia, sabe? Porque se você... Não, quero ser desapegado. Você tá sendo apegado no pensamento de ser desapegado. Ou não posso ter desejo. É um desejo. É natural. Só de olhar a realidade, né? Igual a gente se preocupa tanto, né? Com as pessoas naturalmente, né? No mundo. Mas ela sabe que não adianta nada se preocupar com o futuro. Mas por que ela se preocupa? Porque ela não sabe que existe uma realidade ou como é a realidade. E ela só tem essa realidade. Então, essa realidade dela é preocupação. Não tem como mudar. Tem que mudar a base, né? Tem um lado desse lugar inato, dessa ignorância inata, da gente se preocupar com o futuro porque a gente quer garantir a nossa sobrevivência, porque a gente, enquanto animal, fica inseguro, né? Desde lá das cavernas, do tipo, o que eu vou comer amanhã? Será que algum bicho vai vir me pegar e tal? Mas a gente também não pode esquecer que isso tem uma função programada, né? Existe um lado da indústria que quer que a gente viva nessa tensão e nessa ansiedade, né? Então, a ansiedade programada, pessoas ansiosas são consumidores fáceis. Você vai querer aplacar a sua sede consumista. Até, às vezes, o lado espiritual, né? Você consegue vender a paz, né? É isso que o Chogyam Trungpa chama de materialismo espiritual. É você concretizar, e que, aliás... O Chogyam Trungpa está falando no século XX, São João da Cruz está denunciando isso em 1500, né, lá na Noite Escura da Alma, dizendo, um dos primeiros obstáculos a quem quer se espiritualizar é você querer literalizar, concretizar aquilo ali e dizer que, eu tenho mais títulos, mais iniciações, eu tenho o tercinho novo, eu tenho... Porque você está tornando alguma coisa que é de uma categoria indizível, você está querendo, do numênico, você está querendo trazer para o fenomênico, e aí você está... poluindo e prendendo essa realidade. Ao invés de você tentar se desfazer da sua finitude e ir para o infinito, você está tentando trazer o finito para a sua finitude. O finito para o infinito, né? Você está tentando transformar o infinito no seu finito. A gente tem isso, né? E isso é bem fácil perceber, né? Como a gente é condicionado, né? Fácil de perceber no outro. É difícil de perceber em si. Sim. É fácil perceber, digo assim, na observação, né? Se começar a observar você mesmo... Por isso que é bom o lance da meditação, que esse é o... Essa distanciamento. Pra criar observação, né? Auto-observação, né? Você auto-observar assim, quantas personalidades você já teve? Isso. Durante a sua vida. E onde está isso? E quando você vai ter ainda? Você pode ter. Você pode daqui 3 horas ser diferente, ou a tua ideia ser diferente, ou o que você gosta agora não gostar mais. Mas quem que tem isso tudo, né? Daí entra o lado do Ramana, né? Que ele sempre fala, quem é você? Quem tem o pensamento, quem tem a personalidade, quem tem tudo? É esse eu. E quem é você? Quem é o eu? Você sabe que, por isso que eu tenho
eu tenho tentado, e aí os alunos ficam meio chocados, eu tenho tentado ir da base, assim, a base ética mesmo. Esse esforço de questionar valores, de construir virtudes, no sentido de constrói um ser coerente para você, sabe? Porque você quer ficar atávico a uma moral social, assim, esses são os meus valores, meus costumes, mas no fundo você tá ali borbulhando com um monte de desejos que você nem entende, quais são as motivações deles, por que eles nem te governam. seu, às vezes, foi introduzido pelas pessoas ou por alguém. Ou você se enche de culpa com ele, aí você tem, meu Deus, de repente me bateu um tesão louco e agora eu não posso, porque segundo esse ou aquele caminho, segundo a minha tradição, ou segundo esse novo caminho espiritual eu tenho que me desapegar do desejo. Entra na dualidade, né? A briga entre o eu santo e o eu animal, né? E a gente fica naquele conflito, se culpando às vezes, sabendo que isso é algo natural, acontece. E com consciência, só de ter consciência disso, parece que ele perde força. Sabe? Igual... Eu acho que esse foi uma das coisas que o Osho tentou fazer e a galera não entendeu. A galera entendeu ele como o guru da putaria. E, na verdade, o que ele estava dizendo para as pessoas, mais ou menos, era seja mais honesto sobre como é que você funciona. E viu como que é complicado, né? A gente falar sobre isso, porque... Que as pessoas ficam... Não, e distorce, né? Aconteceu com ele, né? Distorcer o ensinamento dele. Ele é muito bom. Eu também acho, ele é brilhante. Eu acho ele brilhante, profundo, assim. Só que distorce por quê? As pessoas entram numa ideia que aquele caminho é assim. Ele falou isso, meu guru, e agora eu tenho que... Sem ela passar pela prática, só acreditando no que é falado superficialmente. Mas é aquilo que a gente falou do Idrishago, que ele diz... uma máxima da humanidade. Quero fazer algo, quero que todo mundo dê seu consentimento para isso. Então, quer dizer, eu quero que um guru me diga que tá tudo bem eu fazer tudo como eu bem entender. Ele quer ouvir o que... E eu não quero consequência para isso. As pessoas pensam que iluminação é o fim da jornada, porque assim, é a aposentadoria espiritual na qual eu vou poder fazer o que eu quiser. Exato. O que, na verdade, o grande paradoxo... Muito mais serviço do que ficar sem fazer nada, né? Até um amigo tá falando agora que um professor budista comentou para ele que a Terra é uma grande armadilha, né? Porque... a gente pode se iluminar e se desapegar de todo sofrimento. Mas se você verdadeiramente se iluminar e reconhecer a natureza das pessoas em comum e em coincidência com você e ver todo mundo sofrendo como você sofria, como é que você vai querer largar a Terra e não querer ajudar todo mundo? Você vai querer estar mais ainda, né? Você vai querer se tornar um bodhisattva. Eu vou servir a todos os seres. Meu trabalho agora é para ajudar. Uma analogia do Nisargadatta, ele fala assim, o mundo tem ganchos e você tem as argolas. Se você vai engatar. Você vai prender aqui, né? Você tem que... Vai continuar sendo... O mundo é de gancho. Só que você tem que tirar suas argolas, desprender isso. Daí você pode atuar naturalmente. É o mesmo lance dele, assim. Você pode ver o próprio Nisargadatta, assim. Ele falando o tempo todo, nada me prende, nada me pega. Meu filho, você tá com esse monte de discípulo aí porque você tá transbordando de compaixão por eles. Você vê... E você tá bravo com eles porque eles não querem te ouvir. Isso. Então, assim, claro que do lugar da sua consciência iluminada, você tá tentando quebrar esse paradigma mental. Né, mesmo? Ele é bravo lá, falando as pessoas lá, e ninguém entendia. E no caso do Krishnadi, você vê que fica um ressentimento ali nele. Claro que ele era, à sua medida, iluminado, mas é que ele passou coisa pra burro, né? O cara foi abusado e tal, e ainda assim se iluminou, e você vê que ele, no fim da vida, fica olhando pras pessoas, tipo, mano... Eu tô falando aqui há 90 anos e vocês não estão prestando atenção. Eu via no Osho também isso aí no final, assim, um olhar fundo, assim, ele percebeu que... Mas viu, ele, no fundo, acaba perpetuando, né, o ensino, né? E por isso que eu sempre falo, é tão vivo ainda. Porque, de alguma forma, assim, sempre vai ser renovável isso, né? Tipo, eu ouvi isso de um mestre há uns anos atrás. O tempo dos mestres acabou. E eu fiquei tipo, como assim? Né? Tá. E aí você começa a ver que, de fato... Realmente não tá vindo ninguém, né? Ou tudo já foi dito de alguma forma. De fato, a transmissão do conhecimento e das técnicas nessa estrutura ainda funciona. Ainda tem yogis lá e eles sustentam, de certa maneira, o equilíbrio do mundo, beleza. Mas aquela forma de aprender dentro de uma escola secreta e de ter aquele tempo para digerir aquilo, não existe mais. E, por outro lado, qualquer ensinamento que você procurar, até os mais secretos estão lá. Não, tem mesmo. Aí as pessoas falam, agora é a época do mestre interno. Então, mas você não está nem disposto a se ouvir. Então... O tempo dos mestres acabou, mas a gente ainda não está... Tem que continuar falando, né? Ramakrishna falava isso. Mestres nós temos de todos os tipos, mas discípulos verdadeiros, esses são raros. O cara que se entrega mesmo, que é aquele bhakti que a gente falou. Tem que entregar, né? E é a única forma, né? A única forma de você encontrar realmente não é se esforçar, é você se entregar mais, se render, saber, né? E a gente faz isso todo dia. A gente confia num trânsito, confia num piloto de avião que a gente nem sabe quem que é, ou no avião mesmo, né? Que vai voar lá e vai te levar. Você confia. Porque não confia no ensinamento. No ensinamento verdadeiro, tão antigo e tão verdadeiro. Mas não, eu tenho que entender.
É a primazia do ego. É esse lugar. Eu sempre falo isso. Eu acho muito engraçado essa galera que quer criticar os mestres, porque quando eu falo que o tempo dos mestres acabou, a estrutura mestre-discípulo mudou muito, né? Gente que, como eu, fui fuçar e achar professores lá e tal, é mais raro. E as pessoas não estão muito disponíveis para isso. Mas o lance é, como é que a gente faz para estar presente de modo que esse ensinamento me permeie e me modifique, para que eu confie desse jeito, assim, pô, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou tomar uma anestesia geral, eu não sei nem se eu vou voltar, mas eu confio que aquele cirurgião estudou o suficiente para fazer algo em mim que era necessário. Só que quando eu estou falando de alguém fazer isso na minha consciência, eu me ofendo com a ideia de que eu sei tanto de mim, que aquele outro não sabe. Aham. Aquele outro Não, vai falar sobre a minha interioridade, né? Nossa, e é única, né? Isso que é engraçado. Se você estudar, você vai perceber isso, né? Se a gente não. E a gente confia até no sono, né? A gente vai dormir todo dia, não sabe pra onde vai, se vai acordar ou não. Não, mas não pensa, sabe por quê? Porque parece que falta... Eu acho que na formação, talvez, não sei como isso na Índia, né? Que já foi tantas vezes, né? Se isso é tão vívido assim, mas parece que no Ocidente não tem... Ninguém fala desde o princípio, desde novinho ali. Fala, olha... E não só confiar no Deus. Não só, vai na igreja lá e tem que baixar a cabeça e não sei o quê, senão ele vai te punir, não pode pecar, não sei o quê. Isso aí até cria mais, né, afastamento, né, acredito. Hoje em dia dá pra perceber isso, né, como que tá, as pessoas não estão indo mais, né. Mas eu acho que desde pequeno, se começar a impor isso, desde criança, né, realmente, isso começa a modificar, né. Só que como não aconteceu, né, a gente chega nesse ponto e não acreditar em nada. Fala, não, acredito num Deus lá que me ensinaram, né? Que eu fui batizado, que eu fui comungado, que eu fui crismado. E é isso. Num ritual. Mas do que alguém fala alguma coisa profunda, parece que não. Isso aí é legal. Eu acho que essa aqui é a grande beleza da via mística, sabe, Gustavo? Que é... Todas essas tradições têm método. Então, todas essas práticas, mesmo o Krishnamurti ou o Nisargadatta falando, não tem método, meu método é ser método. Mas óbvio, isso é método. O Ramana, né? Também o método é o que eu sou, né? E que não é isso, né? É o Atmavichara, né? O Atmavichara não é só ficar perguntando quem sou eu. Existe um sistema, né? Existe um caminho para fazer isso. Existe uma forma postural de fazer isso. As pessoas... quando você vai lá no Ramanashram, aí você percebe que, assim, quem realmente entendeu o Atmavichara tá num outro rolê. Sim. Não é essa coisa de ficar quem sou eu. Porque você vai ficar só preso na mente. Não adianta nada aqui, né? Mas, na verdade, chegar num lugar de fazer uma disrupção nessa mente ordinária. Você precisa quebrar com a mente discursiva. E a coisa esses caminhos todos te levam o que a gente chama de anubhava, né? A experiência direta. O que eu achei de tão sublime na Kriya Yoga é que, como alguns mestres da Kriya falam, né? Minha religião virou a minha respiração. Quer dizer, meu dogma é a minha respiração. Ela virou a linha guia que me ajuda a perceber a realidade de uma forma muito concreta e me catapultar para um lugar de consciência com o qual eu vou ficando cada vez mais familiar até você começar a se estabilizar ali e trazer daquele lugar um novo ser para aparecer para o mundo, né? Isso que muda, né? Na verdade, você não faz nada, né? Depois que você mergulhou nisso, a mudança não é algo que você vai praticar. Ela acontece pela graça, né? Talvez, sabe? Você, naturalmente, você fala, não, sabe? Isso. Não tem como explicar. Você pensa sobre a morte? Penso. E eu acho... Eu sei muita pergunta, né, no Instagram, assim, né, desse sentido, né? E por conta da minha primeira experiência, né? De mudança de paradigma, né? Foi a morte do meu tio. Opa. Que me fez pensar sobre isso, né? E eu já li eu até esqueci o nome, o Livro Tibetano dos Mortos, né? Bardo Todol. Bardo Todol, isso. E assim, como eu segui uma linha do sentido do Nisargadatta ali, do Ramana, que fala que pra você... O Ramana até fala que não existe nem reencarnação, né? Ele não gosta de entrar nesses... Porque ele fala, não, você nem sabe quem é você agora, quer saber quando você morrer? Né? Então, ele fala, foca nisso aqui, descobre quem você é. Eu dediquei isso, sabe? Então, meu ponto de vista sobre morte é algo natural, que acontece, como tudo nesse mundo é temporário, e isso é bom pra enxergar, pra te viver desapegado, encontrar algo mais profundo, né? O que permanece, né? E eu penso assim, que não há o eu... talvez até fica livre, o verdadeiro eu, quando sai desse corpo, né? Ele volta a ser tudo, né? Então, eu gosto de pensar assim, se eu não acordar, o que acontece, sabe? Essas percepções, assim, ajudam a trazer mais para a realidade do que entrar num estado
assim, imaginário, né, às vezes. Ou uma fuga, né? É, uma fuga pra ficar pensando sobre... Como foi pra sua família acompanhar esse legal. seu despertar, assim? Ó, essa pergunta é boa. A primeira mudança que foi do catolicismo pro espiritismo foi tranquilo. Porque parece que o espiritismo é bem... O Brasil É o católico 5.0, né? Isso. É o católico mais instruído, filosófico e Cara, tal. é engraçado que como isso é real, assim. Então, beleza, ele tá sendo mais, né, tá se aprofundando, assim, ninguém questiona. Quando eu entrei na questão da ayahuasca ali, num tempo, Virou um né, nóia. Virou um nóia. E eu realmente virei, tá? Eu confesso que no primeiro momento você fala, nossa, já peguei de tudo, agora eu vou ser uma seta que vai viver só na rua, nas cavernas e Você entrou nessa onda de, tipo, Eu entrei. abdicar de tipo de comida, de sexo e tal? Entrei. Eu pratiquei sem sexo um tempo, assim. Eu fui experienciando, mas não porque eu acreditava que era isso, mas eu fui testando. Então, jejum de alguns dias, uma semana sem comer. Ainda faço jejum, tá? Eu faço, mas de maneira natural, assim, até é bom pra mim fisicamente, sim. né? Mas virei vegano. Hoje em dia eu como quando aparece uma vontade, eu tenho um momento ali, eu sinto. Não fico preso a condições. Eu falo, não, isso aqui é natural, aconteceu, então... Mas lógico, sem ser exagerado, né? E eu fui experienciando dessa maneira. Então, sei lá, tudo, né? Parei de cuidar da aparência, sabe? Não fazia barba, cabelo comprido, sabe? Fui largando, achando que o físico não é importante. Essa é uma visão, né, que acontece dentro das pessoas que começam no xamanismo ali. Falam, não, isso aqui esse vazio aqui, esse físico aqui não é nada. Importante é espiritual. Sabe? E aí a vida degringola e aí ela se a depara vida, com, a tipo, vida é só conta uma. pra pagar Como e tem tudo duas? mais. Não existe duas. A vida é uma só. A vida não é você. Aliás, você é a vida, não tem uma vida, né? A vida te vive, na verdade. Ela te trouxe até aqui sem você querer, continua te guiando, né? Que faz você respirar, faz o coração bater. Não é o eu psicológico que controla isso. Nem existe, né, esse eu, né? O eu que a gente pensa, que acha que pensa, né? E você não consegue parar de pensar. Você não consegue saber o que você vai pensar daqui a um minuto. Acontece, tá acontecendo. Então é aí que entra a entrega, né? Se entregar para esse desconhecido que controla, ou, né, pessoas chamam de universo, mas para mim é só a vida. A vida é isso. Entregar para esse momento. Então, eu passei essas experiências, né? E a minha família, nossa, daí meus amigos, então, imagina, criar uma paz de espiritualidade, as pessoas te julgam, né? Pelo que você foi. Ih, virou um gratiluz. E virei um gratiluz, até hoje, né? Monge, sabe? Essa brincadeira de falar disso, né? Por Já causa tem o do passado, estereótipo, né? O cara é descendente de japonês, então é zen e tal. já tem esse estereótipo. E eu não sou zen, eu não sou zen, eu falo rápido. Sim? Eu sou agitado, eu gosto de correr, gosto de, sabe... Eu costumo brincar que nem o zen é zen. As pessoas Nem que o zen, inventaram um ele estereótipo pro zen que não tem nada a ver. Coitado deles, né? Nem um pouco são. E por conta disso... mas no primeiro momento foi incômodo, sabe? Depois eu entendi que é natural. O Randaz fala assim, né? Se você acha que é iluminado, fica uma semana com teus pais. Então... E eles, como é que foi isso? Então, e aí... pra eu sair da Polícia Federal, né? Que eu era concursado. Então isso aqui, no Brasil isso é um sacrilégio. Abrir mão de concurso público, você tá louco? Mas eu não sou policial, não era policial, tá? Eu era agente administrativo da Polícia Federal. Era um concurso igual, né? Natural, eu trabalhava lá em Foz, no aeroporto. E foi difícil até pra mim mesmo, né? Porque a gente sempre tá lidando ali com esse todo dia, né? Tem essas ideias, né? Do ego, assim, fala, não, vai se entregar a tudo, né? Realmente, é isso. Só que tem uma certeza muito maior do que a dúvida, né? Isso é legal do caminho espiritual. Você tem uma certeza que vem de um ponto que a mente nunca vai compreender. Porque se viver na vida lógica, você vai ver essa vidinha que tá acontecendo aí no mundo. Preso ali, agora eu sou concursado, tem um status. Da onde é isso, né? É só um papel que a gente tá acreditando ou buscando alguma coisa, né? Enfim. E aí, quando eu decidi, falei pra eles, eles até apoiaram porque eu demorei nesse processo, né? Eu fui meio que construindo a base, falando, já não é, sabe? Não serve. Eu quero uma coisa mais verdadeira pra viver. E não viver apenas por um emprego que eu nem gosto, que eu tenho que ir pra lá, ficar trabalhando uma coisa que eu não gosto. Às vezes, é até contra a minha ideologia, sentido de pessoa mesmo, que acontece dentro do aeroporto, né? De você, às vezes, tem que mandar uma pessoa, impedir ela de entrar no país por conta, sabe, de legislação, acho que... Ou só porque existia uma fronteira que inventaram, né? Então, essa visão lá dentro é péssima, né? Dentro da polícia mesmo, né?
Porque a visão realmente tem que seguir a legalidade, né? Então eu comecei a ter umas discrepâncias assim, e falei, não. E aí informei, não, tem certeza, né? Meu pai, principalmente, né? Porque nossos pais, né, pela idade, né, eles têm essa ideia que tem que ter uma segurança, né, uma estabilidade, e o concurso promete isso, entrega mais ou menos, né? Você acha que tá, mas na verdade você tem que trabalhar igual, tem que fazer tudo igual. Não é aquela maravilha que todo mundo pensa, né? Que só quem passa sabe, né? E a partir desse ponto eu falei, não, é isso e eu tenho certeza que é isso. E aí daí beleza, apoiaram assim no começo, né? Não, veja bem, tenta mudar, tenta pra outra área, faz outro concurso. Eu falei, não, eu vou nesse caminho aqui. E hoje em dia até apoiam, sabe? Meu pai no começo, até foi curioso esses dias, né? Meu pai é totalmente apegado assim nessas coisas, né, de financeiro e ter mais estabilidade. E esses dias eu falei assim, eu quero morar na praia, né? Eu moro lá no interior do Paraná, né? Eu quero, eu tenho essa conexão com a natureza, eu gosto, né, de mar, de trilha, de fazer essas coisas. Eu quero morar na praia, né? Não sei qual praia dele, e nunca apoiou, né? Daí, esses tempos, ele mandou lá um link lá, falando, 5 melhores praias pra viver no Brasil, né? Só cidade grande, né? Coisa que eu não quero, né? Eu quero um interior tranquilinho. Mas é interessante ver que como eu não precisei lutar contra ele. E que as pessoas acabam brigando muito com a família quando tem um despertar, às vezes. Fala, não, isso aqui é verdade, e eu quero que cada um siga esse caminho. Eu acho que é um pouco da insegurança da própria pessoa, assim. Eu preciso que o outro acredite naquilo. No que eu acredito. Porque eu, no fundo, não acredito tanto. Então, eu tive essa fase, né? E depois eu percebi que é natural. Daí, quando você deixa ser, parece que aí que muda. E é que as pessoas ao redor, meus amigos mesmo, aí começam a pedir, me passa um livro, sabe? Não quer te apoiar no teu trabalho mesmo ali. Não vai assistir uma live minha, não vai ficar vendo lá, né? Por mais que vai me ajudar um pouco, não vai. Mas de alguma maneira ele começa a perceber. E pra mim não muda mais. Pra mim não... Tudo bem, é teu processo, não precisa. Não quero nem que você vá. Você vai só pra me ajudar assim, dessa maneira. Mas ele vem de uma maneira, aconteceu uma coisa na minha vida, sabe? Me dá um conselho. E eu sempre fui esse amigo, né? E talvez por isso também eu tenha parado nesse momento, né? De ajudar as pessoas nesse sentido, né? De fazer um atendimento, conversar, fazer uma live. Mas bem natural, sabe? E aí, cada vez mais as coisas foram acontecendo e hoje em dia, com certeza para você também deve ter sido uma mudança, né? Quem passa nesse processo, assim, realmente, de modificar e começar, né? Sei lá, tem um guru, uma foto de um guru. Imagine, às vezes teus pais são, não sei se são assim, né? Mas os meus achariam um absurdo, né? Meu Deus. Que no meu caso a coisa sempre foi tão louca, tão fora da curva. Meu pai foi achar minhas coisas absurdas, eu tinha 14 anos. Ele já estava achando um absurdo. Então, desde sempre, eu cheguei na vida adulta, ele já estava conformado. Não, a mudança não foi meio gradual, assim. Não, comigo a coisa foi muito heterodoxa, assim, tipo, foi na televisão com 13 anos, falar de espiritualidade. Você tem esse? Tenho, escrevi o primeiro livro com 18 anos, abri um centro com 16, então... Meu pai já estava muito desconjurado. Hoje em dia você está normal, então, né? Não, ele se orgulha do meu rolê. Então, assim, demorou pra encaixar, mas até que depois, assim... Mas é que comigo... E eu falo, assim, as pessoas falam, romanceiam o despertar espiritual e o caminho como se fosse uma coisa simples e tal. Você tem que abrir mão de muita coisa. Qualquer escolha, você pressupõe sacrifício, né? Qualquer direção que você toma, você abre mão de várias outras. Então, eu falo, né? Caramba, o Guilherme foi uma penca de vez pra Índia, conheceu um monte de mestre, mas as várias coisas, das coisas da nossa geração, né? A gente faz parte da mesma geração, eu acabei não vivendo para viver esse processo. Não me arrependo, não. Valeu, foi super legal construir isso tudo, mas a pessoa tem que estar disposta, né? É o que todo mestre fala. O caminho é morrer antes de morrer. E isso não é uma metáfora. Isso é literal, assim. Você não vai morrer biologicamente? Não. Mas o cara que estava aí presidindo essa indústria que você chama de você, ele vai embora, ele vai ser demitido. Ele tá atrapalhando, né, na verdade. E eu falo assim, eu passei a experiência, você tá falando, da geração. Eu vivi ali, né, aquela coisa de balada, festa, não sei o quê. Só que quem realmente vive e começa a ter um lado, assim, de sensitividade, talvez, de observação, vê que é tão fugaz, sabe? Você sabe que eu tentei isso em vários momentos, né? Durante o processo, e até recentemente eu tentei, embalado, falei assim, não, mano, tanta gente da minha idade vai, deve ser legal. Deve ter alguma coisa que eu tô perdendo, né? Vou fazer uma força pra ir. E eu chegava e, caraca, mano, muito caro pagar pra ficar dando pulinho, né? Então, e aí, pra quem já teve essa liberdade, assim, vê que...
Mas eu passei esse processo para perceber que é vazio e que é fugaz. É mais fácil daí, você abrir mão. Você já viu? Ó, eu não encontrei nessa habilidade, a felicidade. Essa habilidade do emprego público, né? Do concurso público. Do salário bom, do status, de um relacionamento bom, da vida financeira estável. Não encontrei aí. E aí? Vou continuar procurando aí? Não, quero fazer um concurso para ganhar mais ainda. Eu quero ser juiz, para ser reconhecido mais ainda. Eu já sei que não é aí. E aí que eu mudei a forma de procurar. O legal é que Falei, a maior parte das pessoas está sonambulamente presa nesse lugar, né? Talvez não seja o problema não seja a coisa, seja a dose. Eu preciso de mais salário, de mais status, de mais... Não, e você vê demais isso, né? Eu convivi lá dentro, né? Num órgão policial, assim, que sabe? Você vê que a pessoa tem o melhor concurso que ela quis na vida, que é ser policial federal. E dura, sabe, esse prazer de estar ali é pouco. Daqui a pouco já começa um problema, o salário é pouco, eu quero ter mais reconhecimento. Não, agora tem que ser delegado. Essa impostura sobre o desejo, eu né? quero ser delegado. Não, eu quero ser juiz agora, e quero ser ministro do STF, eu quero ser presidente. Não vai encontrar nunca aí. É olhar pra dentro e esvaziar todo desse eu que quer. Pronto. Aí você começa aos poucos, não vem de uma vez. Eu sempre falo assim, o ventilador não para de girar quando você desliga. Ele continua um tempo. Ele vai continuar esse processo, ele vai continuar girando, mas ele vai diminuindo a velocidade. E você vai cada vez mais percebendo isso. E fala, não, é mais disso que eu preciso. E não, né, é mais descartar do que acrescentar. Né? Dói, demora e dá trabalho, né? Os mestres costumam dizer. Não é... Eu não falo muito assim porque às vezes isso aí assusta, né? Porque é difícil ser tão sincero às vezes, né? Então você tem que dar uma... Você dá dose... É o pior slogan do universo. Não, eu gosto de dose homeopática, assim. Eu falo, ó... Não que, né, pra pessoa já não ter medo, né? Vai ter medo de enfrentar o fogo do autoconhecimento, né? Então eu falo, ó, vai aos pouquinhos. Fala igual o Bahai Sahib, o guru da Irina Twitch. Ele fala, não tem esforço, vai ser de boa, cara. Você vem que quer enganar pra pessoa, né? Dá sua mãozinha aqui. Isso, vem cá, vou te levar. Vai tranquilinho, vai, né? A piscina tá... É piscina, né? A piscina tá quentinha, pode pular. Sabe? Acredita em mim. Deve ser pula, ela vai ver, não, mas ela começa a nadar, ela fala, nossa, realmente, fica de boa. Então é isso. Como faz pra te achar? Pra me achar, é só entrar no Instagram, Espiritualidade Pura, escrever lá. Daí eu até falo disso, né? Porque é pura, né? Não porque eu sei a espiritualidade pura, não sei o quê. É só pra que não tem nenhum dogma, não gosto de seguir uma tradição específica. Eu uso como base, como a gente tá conversando aqui, né? Sobre filosofia indiana, adoro, acho muito boa, mas até qualquer outra, sabe? Que fala da essência, né? Sei lá, um estoicismo, vai falar alguma coisa muito interessante. Então eu sigo tudo isso, mas não como seguir uma tradição, tá? Então por isso que eu falo de espiritualidade pura. Só por isso, né? Para que não tenha uma... Que hoje em dia, né, a gente vê misturando com física quântica, né? Que é uma loucura, né? Que acontece. Misturando com várias coisas, né? Que, né, tem que meditar com cristais na cabeça, fazer não sei o quê, sabe? Criar uma ideia em cima de um ego espiritualizado que tem que seguir uma tradição com incenso, com não sei o que e tal. Não precisa. É simples. É você olhar pra dentro só. E você tá tudo aí. Tudo que você tá procurando, você já é. Só não percebeu, né? Porque essa é a base. Aí, naturalmente, você vai dissolvendo através da graça mesmo. Não é você que tá fazendo mais. E vem de uma maneira milagrosa, né? Que eu gosto de falar. Porque não tem como explicar. Ela vai acontecendo a mudança, mas tem que mergulhar, tá? Não precisa acreditar em mim. Vai mergulhar você. Vai acontecer, tá? Bom, para você que acompanhou até aqui, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, mandar para seus amigos, deixar o seu comentário no comentário de alguém, compartilhar nas suas outras redes sociais. Acompanhe a gente lá no Instagram também, Louca Sabedoria Podcast e Guilherme Romano. Acompanhe Espiritualidade Pura e muito obrigado, Gustavo, por ter vindo. Imagina, eu agradeço. Foi muito legal. Também. E seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Até a próxima, pessoal.